É possível uma criança desenvolver transtornos emocionais? Isso é possível? A criança desenvolve ou isso é lenda? Não, não é lenda, não. A criança, tudo está gerado, está relacionado desde a gestação da mãe, né? A criança, ela consegue absorver, registrar mesmo dentro da barriguinha da mãe, que eu vou utilizar assim, um termo bem da minha área mesmo, tá? Ela consegue registrar todas essas emoções desde a gestação. E quando ela vai crescendo, em algum momento da vida dela, algum gatilho foi disparado e ela desenvolveu esse quadro de ansiedade. Na verdade, todos nós somos ansiosos, na verdade, todos nós, tanto adulto como a criança, quanto adolescente. E isso está muito relacionado desde a gestação da mamãe. E assim, por isso que eu sempre falo que nas nossas anamneses nós temos que investigar muito como foi o período da gestação dessa mãe, o que foi que ela presenciou, se houve muito choro, se houve um quadro depressivo, se houve brigas entre os companheiros, tudo isso a gente tem que investigar para entender o porquê dessa criança hoje ela está agindo dessa maneira, o porquê que essa criança hoje ela está agindo, ela está desenvolvendo esse quadro, né? Então os pais têm que ficar bem atentos. Certo, Kilma, à medida que aqui a gente vai falando, vão aparecendo lembranças, né, de atendimentos que a gente fez, e você falou aí da gestação, certo? Eu tenho um exemplo muito prático para compartilhar com vocês da gestação. Eu acho que eu já falei com alguns clientes, não sei se eu já cheguei a comentar com você. Eu peguei um caso presencial que demonstrou muito essa questão da gestação, tá? O filho me procurou primeiro com um quadro de síndrome do pânico, certo? E quando a gente foi fazer o processo terapêutico, ele lembrou de um momento em que ele possivelmente estava na barriga da mãe, estava sentindo muito medo na barriga da mãe, ele achava que a mãe estava sendo perseguida, ele não sabia explicar, ele só estava com medo. E aí, de um momento para o outro, ele sentiu dor. De uma hora para outra, ele sentiu dor e era só o que ele lembrava. A gente tratou ele, independente se eu acreditava naquela memória ou não, porque muitas vezes a mente traz memórias falsas, certo? Para resolver o problema. Mas aí, 6 meses depois, quem veio no consultório aqui para ser tratada foi a mãe desse rapaz, com um quadro de depressão. E na primeira consulta que a gente fez, o que ela lembrou foi de um momento em que ela estava sendo perseguida pelo pai do rapaz, o ex-marido dela, estava sendo perseguida, o cara estava com a arma na mão para fazer algum mal para ela, e ela, para fugir grávida, ela subiu no muro do vizinho, pulou para o outro lado e sentiu uma dor na barriga. Assim, nem ele sabe que ela me contou isso, nem ela sabe que ele me contou isso, a ética profissional a gente tem que ter, você sabe disso, né? Mas eu posso juntar os dois fatores e entender que a gestação é muito importante. O que você fala para a criança, como você trata a criança já na barriga da mãe, o sentimento que você passa vai fazer uma diferença enorme depois que aquela criança nascer, não é verdade? Com certeza, e essas experiências dentro da barriga da mãe, somadas às experiências vividas no real momento, elas vão intercalando, elas vão se unindo e vão dando resultados a essa linha de pensamento. Né? Então, assim, principalmente entre as crianças até os 7 anos de idade, que é onde a gente fecha o primeiro ciclo da criança, e aí a criança ela já forma a sua personalidade, e temos que estar bem atentos a esses fatores nesse período de tempo, tá, papai e mamãe? Exatamente, é muito importante vocês entenderem isso, galera, como eu falei, tanto para ajudarem as crianças, quanto, se você for pai, mãe, tio, quanto para você entender o seu processo. A sua vida com ansiedade. Porque o que eu percebo, Kilma, é que muitos pais, muitas mães, muitos cuidadores de criança, eles não acreditam nessa questão de traumas, de, se você falar alguma coisa a mais, a criança pode ficar traumatizada, pode desenvolver uma rejeição. Eles não acreditam nisso. A gente que trabalha na área sabe o quanto é importante essa conscientização. No seu trabalho também tem esse tipo de pai, de mãe, que não acredita que isso é mentira, é lenda? Acredita sim. Veja só, os papais eles têm que estar atentos, principalmente quando tem aquele ditadozinho que diz assim,
ah, isso é frescurinha, isso é bobagem, levanta do chão, faz alguma coisa. Então, esses ditados que a gente escuta muito, né? Mas tudo na vida tem um porquê. Então, por que aquela criança está agindo daquele jeito? Por que o senhor está me falando que é frescurinha, que é birra de criança? A gente tem que entender o porquê. Né? Talvez seja até uma falta mesmo da posição do pai, ou não, né? E durante esse período, todas essas emoções e experiências, elas são registradas e interpretadas de acordo com os sentimentos da criança. E é importante a gente, o pai e a mãe, eles têm que ter consciência de que eles estão tendo, então a mãe, no caso, está gerando um bebê, e que a partir do momento em que ela descobre que tá grávida, que está gestante, ela não só deve tomar os cuidados físicos, de tomar uma vacina, de ir a um posto de saúde, procurar um médico para cuidar do físico, mas também tem que entender que a partir de agora ela tem que gerar a questão das emoções também, cuidar das emoções, cuidar, fazer carinho na barriga, conversar com o filho, que isso é importante, ele acaba recebendo e registrando tudo isso dentro dele. Verdade, Kilma, verdade. E você tem percebido nesse momento que a gente está vivendo um aumento desses transtornos emocionais? Muito. A gente consegue ver relatos de pais que não têm paciência, né? Pais que pedem ajuda, vai no WhatsApp, no privado, eu preciso de ajuda, qual a orientação que eu posso fazer? Mas, na verdade, os próprios pais também precisam de cuidados nesse momento, né? Eles precisam manter a calma, eles precisam ter conhecimento que os filhos dependem de como eles agem na frente dos filhos, e muitos pais estão se perdendo nessa questão. Eles não estão tendo esse norte, eles não estão entendendo isso daí. Aí, o que é que acontece? Coloca a tua criança na frente de um aparelho celular, de um aparelho eletrônico, onde isso tem prejudicado muito. A gente sabe que já entra agora no CID-11, né? A questão do uso do aparelho eletrônico. Então, assim, é importante. Às vezes os pais não têm paciência e vai sentar ali, dá aquele celular, a criança fica horas e horas navegando pelo YouTube sem conteúdo, sem informação boa para a vida da criança. E isso, ao invés de ajudar, vai atrapalhar no processo da ansiedade.